O tema da mensagem de hoje é: Jesus é tudo o que eu quero ser. Pode declarar isso profeticamente, diga: Jesus é tudo o que eu quero ser. Irmão, isso é algo tão simples, é tão básico, mas precisa ser relembrado porque muitas vezes tem sido negligenciado. Jesus é a imagem perfeita de Deus, Jesus é a expressão exata de Deus. E se tem alguma coisa que nós como igreja devemos perseguir, é nos tornarmos cada dia mais parecidos com quem Ele é. Se a gente fosse pautar só pelo púlpito de algumas igrejas, a nossa perseguição não é sobre a pessoa de Jesus, mas é sobre os presentes de Jesus. Se a gente fosse basear pelo púlpito de algumas outras igrejas, a gente pode acreditar que o Evangelho se resume a testemunhos de milagres financeiros. Existem algumas igrejas que, se a gente acreditar que o Evangelho se resume ao que tem sido pregado nelas, a gente pode acreditar que o Evangelho se resume a curas físicas, mas eu quero te lembrar que tudo isso é uma expressão do centro, porque o centro do Evangelho é a pessoa de Jesus. A prosperidade, as bênçãos, os milagres, tudo isso é um acréscimo daquilo que Jesus é. Jesus é o centro. Declare comigo, diga: Jesus é o centro. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E é sobre Ele que eu quero falar nessa manhã. John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que proclamamos. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a verdade, irmão, é que cada um de nós é uma carta viva. Paulo diz que somos como cartas vivas, escritas e lidas por todos. Não fomos escritas pelas mãos de alguém ou por tinta. Paulo diz: fomos escritas pelo próprio Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo com essa afirmação? O que Paulo está dizendo é que nós testemunhamos Jesus não por aquilo que falamos sobre Ele, mas por aquilo que apresentamos dele. As pessoas não vão acreditar no Jesus que a gente fala, as pessoas não vão acreditar no Jesus que a gente prega, as pessoas não vão acreditar no Jesus das nossas legendas de Instagram, as pessoas vão acreditar no Jesus que a gente expressa. Mas não tem como sermos parecidos com alguém que a gente não conhece. Um princípio básico para sermos uma cópia de Jesus é sabermos quem Jesus é. Um princípio básico para sermos imitadores de Jesus é sabermos o que Jesus faz. Paulo diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Jesus dizia: eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer, e eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu Pai falar. Então o princípio fundamental para que a igreja seja uma expressão de quem Deus é que a igreja saiba quem Deus é. O princípio fundamental para que a igreja seja uma expressão de Jesus é que a igreja conheça a revelação do caráter de Jesus. Alguém comigo aqui? Senão a gente vai ser só teórico. Uma fé teórica, ela pode até estabelecer fundamentos e ensino, mas ela não muda a história. Uma fé teórica, ela pode até encantar algumas pessoas que gostam de uma pregação mais erudita, mas ela não ressuscita mortos. O que vai mudar a história, irmão, não é a quantidade de versículos que a gente sabe. O que muda a história é o quanto de Jesus a gente conhece. Jesus é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a cura, Ele é o centro, Ele é tudo em todos. Ele é a base da igreja, Ele é a cobertura da igreja, Ele é o centro da igreja, Ele é o salvador da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele tem governo sobre a igreja. Somos inclusive chamados de cristãos, porque cristão significa pequenos cristos. Somos uma cópia de quem Ele é, um fragmento de quem Ele é. Se puder botar só um pouquinho mais baixo o volume da banda. Sabe quando Pedro tem uma revelação de quem Jesus é, Jesus está entre os discípulos, ele diz: quem que o povo diz que eu sou? Os discípulos dizem: mestre, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é um fanfarrão, outros dizem que você é a encarnação de Elias. E aí Jesus, ele chega no ponto que ele queria, ele fala: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala: você é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Messias. Jesus fala: Pedro, essa revelação não foi carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito. E aí vem uma declaração de Jesus nesse momento da história. Eu quero te levar para esse lugar que é tão poderoso e que muitas vezes ela é mal compreendida. Ele diz que Pedro é Petros, ele é rocha. No original, Jesus está dizendo que ele é um fragmento de rocha. O que Jesus quer dizer para Pedro com essa afirmação?
de que ele é um fragmento de rocha. Irmão, se você for perguntar para qualquer geólogo, se você for pegar uma rocha grande e você tirar dela um fragmento pequeno e você for analisar, você vai perceber que todo fragmento de rocha carrega as mesmas características da rocha a qual ela foi removida. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você carrega as características do Cristo que você foi plantado. Você é assim como eu sou, você vai fazer o que eu faço. Você vai viver o que eu vivo, você vai caminhar debaixo de uma unção que eu caminho. O que Jesus está declarando para a igreja é que nós somos uma expressão de quem Ele é. E é por isso que Ele diz que no meu nome vocês farão o que eu fiz e coisas ainda maiores farão. A promessa de Jesus fala a respeito de uma continuidade do seu ministério. Irmão, em outras palavras, nós somos o Jesus que ficou por aqui. Jesus ascende aos céus e os discípulos ficam olhando para Ele. Está na minha Bíblia e está na sua, até que Ele some. E aí então os anjos perguntam para os discípulos: por que olham para o céu? É quase como se Ele estivesse dizendo: por que vocês ainda esperam algo do Messias? O que o Messias ia fazer já fez, agora está com vocês. Vocês são a continuidade de Atos, vocês são a continuidade e a expressão do ministério de Jesus. Vocês carregam a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Eu já comentei sobre isso aqui, uma experiência que o Bonovox teve, que mudou a história dele. Ele pegou parte das férias dele, ele foi para a Etiópia, ele começou a servir como voluntário lá num projeto, e ele viu muitas crianças morrendo de fome, de inanição, de AIDS, e ele volta para casa, e ele estava revoltado, e ele questionou a Deus. Ele falou: Deus, você não está vendo o que está acontecendo na Etiópia? Você não está vendo o que está acontecendo com aquelas crianças? Você não se importa? E Deus falou para ele: filho, quem você acha que moveu o seu coração até lá? Irmão, não existe nada em nós que é bom, a não ser as características de Jesus. A carne não é boa, nós não somos generosos, nós não somos pacientes, nós não somos amáveis, nós não somos bondosos. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Toda característica boa que a gente carrega tem a ver com uma expressão de Jesus que foi revelada para nós. A gente se torna generoso quando conhece o caráter generoso de Deus. A gente se torna paciente quando a gente começa a desenvolver o fruto do Espírito. A Bíblia diz que as obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito aponta para bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E se tem algo que a gente tem que perseguir como igreja, é o fruto do Espírito. Eu lembro que no início da minha jornada, eu era muito explosivo, eu era muito impulsivo. Era comum eu quebrar alguma coisa em casa quando eu estava chateado, quando eu estava transtornado, até que eu comecei a sentir nojo daquilo, eu comecei a desprezar aquilo. Para mim sempre foi vendido como orgulho a ideia de ser um homem impulsivo, sanguíneo, orgulhoso, até que o Evangelho me ensinou que tudo isso é completamente diferente de quem Jesus é. Jesus é manso, Ele é humilde. E aí eu comecei a rejeitar isso. E o fruto do Espírito começou a ser gerado em mim quando eu comecei a rejeitar quem eu era, para que pudesse nascer quem Deus sempre quis que eu fosse. O novo de Deus só acontece quando a gente passa a ter nojo do velho. O novo de Deus só se manifesta quando a gente começa a abrir mão do velho. É por isso que a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Alguém comigo ainda diga amém? Mas afinal, quem Jesus é? Alguns pintam Jesus como alguém passivo, mas Ele está longe de ser passivo. Ele entra no templo, vê comércio sendo feito na casa do seu pai, e a Bíblia diz que Ele então coloca a mão sobre as mesas daqueles que faziam câmbio no templo, e Ele derruba todas elas. Ele pega um chicote e Ele avança na direção dos religiosos. Irmão, a gente não vê na Bíblia um relato de Jesus invadindo nenhum prostíbulo. A gente não vê na Bíblia nenhum relato de Jesus invadindo nenhum bar. A gente não vê na Bíblia nenhum relato de Jesus invadindo a casa de nenhum agiota. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus não se revoltou com eles? A resposta é simples. Porque aqueles que estão na carne, é normal terem as obras da carne. Mas para Deus é inaceitável aqueles que falam em nome de Deus não serem uma expressão de quem Deus é. Por que a revolta de Jesus é no templo? Por que a revolta de Jesus é com os sacerdotes? Porque eles deveriam ser uma expressão de quem Deus é. Lucravam falando de Deus, mas não se moviam como Deus.
É por isso que a chegada de Jesus é um marco na história da religião, porque muitos falavam em nome de Deus, mas não carregavam nada de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, falava como alguém que tinha propriedade, autoridade. Irmão, Jesus usava a mesma base, eu vou botar entre aspas, ok? Porque não é a mesma configuração bíblica que a gente tem hoje, mas Jesus usava a mesma base bíblica que os homens daquela época, mas quando ele falava, havia verdade nele, irmão. A gente consegue perceber quando tem verdade no que alguém está falando e quando é só uma teoria. Saber quem Jesus é o primeiro passo. Expressar quem Ele é a nossa jornada. O que vai mudar a história de Alphaville não é o tamanho do nosso auditório. O que vai mudar Alphaville não é o tamanho da nossa fila de espera lá fora. O que vai mudar Alphaville não é a quantidade de seguidores das pessoas que sentam aqui dentro, ou o tamanho do nosso budget, do nosso orçamento anual. O que vai mudar a história de Alphaville são testemunhos vivos, mudando a sua história dentro da sua zona de graça. É dentro das empresas, é dentro das escolas, é dentro das universidades. É o nosso testemunho transtornar o mundo que a gente está implantado. É nós nos enxergarmos como uma falha no sistema. Fala para quem está do seu lado: você é uma falha no sistema. Pastor, afinal, quem que Jesus é? Jesus é aquele homem loiro de cabelos ondulados e olhos azuis. Não, isso daí é o que os artistas pintaram no período renascentista. Jesus, ele é passivo. Não, ele é ousado como um leão. E se necessário for, ele invade o templo e ele vai com um chicote para cima daqueles que estão comercializando a pureza do seu pai. Quem que Jesus é então, pastor? Jesus, ele é uma mistura. Ele é o amor pelo perdido, mas é uma fúria contra o pecado. Ele é aquele que é vestido de glória, mas ainda assim se despiu de toda ela para invadir a morte e tomar para si as chaves do inferno e da morte. Jesus, irmão, é algo tão incrível que parece ser quase paradoxal. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Nele tudo subsiste, não há um nome maior do que ele. Não há nenhum poder acima do dele. E eu queria falar hoje com vocês sobre algumas características de Jesus que são expressas por nomes que Deus carrega. Guarda isso, irmão. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Irmão, se a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é, a gente precisa entender que toda a ideia que a gente tem sobre quem Deus é, que a gente não vê na pessoa de Jesus, está equivocada. Eu acho que Jesus é um Deus perseguidor. A gente olha para a história de Jesus, a gente vê em Jesus perseguição? Não. Então sua ideia sobre Deus está equivocada. Eu acho que Deus é um Deus castigador. A gente olha para a história de Jesus e a gente vê Ele castigando aqueles que são seus? Não, então a nossa ideia sobre Deus está equivocada. Eu acho que Deus é um Deus distante. A gente olha para a história de Jesus e vê alguém que sentava com os discípulos, comia junto com eles, se fez homem para poder resgatar os homens para o seu Pai, comprou com seu sangue homens de todo tipo, de toda tribo, de todo povo, de toda nação. A gente vê isso em Jesus? Não, então a nossa ideia sobre Deus está equivocada. Irmão, tudo que a gente precisa saber sobre Deus, que a gente não sabe, é só olhar para Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Alguém está comigo ainda? Diga amém. O primeiro nome de Deus que eu queria compartilhar com vocês é Yahvé. Eu sou o que sou. Em algum momento perguntam para Jesus quem ele dizia ser. Ele diz: eu sou o que sou. Para alguém aqui nessa manhã, esse nome significa exatamente aquilo que falta em você. Se você está doente, Jesus está dizendo para você nessa manhã: muito prazer, eu sou a cura. Se você está cativo, Jesus está dizendo para você nessa manhã: muito prazer, eu sou a liberdade. Se você está confuso, Jesus está dizendo para você nessa manhã: muito prazer, filho, eu sou o maravilhoso conselheiro. Se você tem enfrentado levantes do inferno, retaliações, Ele está dizendo: muito prazer, eu sou o Deus forte. Se você está triste, Ele está dizendo: muito prazer, eu sou alegria. Se você está vivendo um tempo de caos, Ele está dizendo: muito prazer, eu sou a paz que excede todo entendimento. Irmão, uma das características de Deus que a gente não pode esquecer é que Ele é o que é. Ele não existe, Ele é. Ele não foi inserido na história. A história é uma ideia de Deus. Ele não foi inserido na eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus.
Deus sonhou a eternidade, Deus sonhou a criação. Tudo que existe está sujeito àquele que criou, porque se não fosse Ele, nada do que existe existiria. João diz que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Temos fé porque Ele criou e nos deu. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a nossa casa e os nossos filhos porque o amor nos encontrou primeiro. Ele é o autor de toda a sabedoria, Ele é a sabedoria. A Bíblia diz que aqueles que desejam sabedoria clamem a Deus, porque Ele dá livremente àqueles que pedem. Ele é a fonte de toda a provisão, Ele é o que é. Primeira característica de Deus que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã: Yahvé, eu sou o que sou. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Segundo nome de Deus que é poderoso, Rafá, o Deus que cura. Todas as pessoas enfermas que buscaram em Jesus um toque, receberam dele a cura. Pastor, todo mundo que tocava em Jesus era curado? Não. E é por isso que naquele momento em que a mulher do fluxo de sangue é curada, ele para, ele fala, não, alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim. O que a gente aprende com a história de Jesus é que rodear Jesus não é uma garantia de nada. Estar perto de Jesus não é uma garantia de nada. Frequentar uma igreja de Jesus não é uma garantia de nada. A gente só pode usufruir de Jesus à medida que a gente tem consciência de quem Ele é. É por isso que toda a base de revelação de quem Ele é vai definindo o nível de acesso que eu vou ter daquilo que Ele pode. Se eu entendo que Ele é cura, eu sou curado. Se eu entendo que Ele é bom, eu vivo bondade. Se eu entendo que Ele favorece os seus, eu vivo favor. Mas se eu não sei nada sobre Ele, é difícil eu acessar qualquer coisa dEle, porque só acessamos aquilo que temos consciência. Irmão, olha para mim, alguém que não tem consciência das promessas vive como se não tivesse promessa nenhuma. Alguém que não tem consciência da aliança vive como se não tivesse aliança nenhuma. Alguém que não tem consciência da herança vive como se não tivesse herança nenhuma. É por isso que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Alguém aqui? Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Cura não é só o que Ele faz, cura é quem Ele é. Faz parte da sua personalidade, faz parte da sua identidade. Outro nome poderoso sobre Deus é Elohim, significa Deus Supremo. Supremo diz respeito a algo que está acima de qualquer instância. Mas não é como o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que sanciona leis, que define coisas, mas ainda assim é extremamente limitado. A Bíblia diz que a justiça dos homens é como trapos de imundície comparado à justiça de Deus. Foram eleitos para estarem lá, e tanto faz se é para uma conjuntura política, se é válido, se é lícito, alguém colocou eles lá, mas ninguém colocou Deus no lugar que Ele está. Homens passam, governos passam, juízes passam, empresas passam, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Ele é o Deus Supremo. Ele está acima de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo é secundário quando Ele entra em cena. Tudo se torna desinteressante quando Ele entra em cena. E por isso que para mim causa estranheza olhar para alguns poucos rostos que parecem estar desinteressados quando a gente fala daquilo que deve encher qualquer ambiente quando é falado. Porque não faz sentido a gente se alegrar quando a pregação é sobre promessa, mas a gente não se alegrar quando a gente está falando do Deus da promessa. Não faz sentido a gente ficar eufórico quando está falando sobre milagre, mas a gente não ficar eufórico quando a gente está falando sobre o Deus de milagres, porque todas as consequências dele estão enraizadas nele. O milagre acontece porque o Deus de milagres existe. A promessa se mantém porque o Deus de promessa a fez. A salvação está disponível porque Deus enviou o seu único Filho para salvar todo aquele que nele crê e não perecer, mas pelo contrário ter acesso à vida eterna. Ele é a base, a raiz, o fundamento. Ele é o Deus Supremo. Nenhuma mão se levanta ou pé se move sem que haja uma permissão de Deus. Ele tem governo sobre o Brasil, sobre as nações. Ele tem governo sobre Alphaville, sobre São Paulo, sobre a minha casa. Fala comigo com autoridade, declare com autoridade, diga: Deus é um Deus Supremo. Um dos nomes que a gente pode chamar Deus e está ligado a uma das características que Deus tem, é que Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Quando a gente vai para Isaías 9,6, existia um anúncio a respeito do Messias. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Na versão King James atualizada, ao invés de Deus Forte, ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. E eu creio que existe uma diferença entre um Deus forte e um Deus todo-poderoso. Porque um Deus todo-poderoso é um Deus que pode todas as coisas. E a força dele é uma das características dele, mas não é tudo. Ele é muito mais do que um Deus forte, ele é um Deus todo-poderoso. O que significa, André, um Deus todo-poderoso? É um Deus que pode tudo. É o Deus que estabeleceu a gravidade, mas pode brincar com ela quando o filho dele quer andar sobre as águas. É um Deus que estabeleceu o tempo, mas pode passear nele, tratando o passado, presente e futuro como se fosse a mesma coisa. Por isso, para ele, 1000 anos são como um dia. Só quem estabeleceu esses princípios pode confundi-los. Por isso que eu gosto de brincar que o que Pedro viveu foi muito mais do que andar sobre a gravidade. Pedro andou sobre a incredulidade. Ele creu que uma palavra de Deus construiria um caminho sobre as águas. Ele dá uma palavra e o vento se acalma, o mar se acalma, o vento se aquieta. E os discípulos falavam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que fez o mar, é aquele que estabeleceu o vento. Por que ele tem controle sobre a história? Porque ele gerou a história. Por que ele sabe o que está faltando em você? Porque ele te fez completo. Por que Deus é o único que pode suprir uma falta? Porque ele fez tudo completo. Então ele olha para a gente em cacos, ele sabe as peças que estão faltando. Ele fez você completo. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Uma das características do nome de Deus é que ele também é o Jeová Jireh. Fala comigo, Jeová Jireh. Significa Deus que provê. Irmão, quando eu entendo que Deus é a minha única provisão, eu paro de perseguir várias fontes e eu paro para focar na única que pode mudar a minha história. Eu vi muita gente se frustrando na América porque acreditou que a América era a terra da oportunidade. Não faz sentido um cristão esperar que a geografia libere um destino que só o seu Salvador pode liberar. Eu vou prosperar em qualquer lugar. Por quê? Porque o meu Deus é a minha única fonte de provisão. Eu posso estar na América, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar na Bolívia, eu posso estar onde for. A geografia não é o meu Senhor, a economia não é o Deus da minha história. O Jeová Jireh é o Deus que me provê. E é por isso que Abraão fala para o sobrinho dele: escolhe qualquer lugar, tanto faz. Tio, eu vou escolher então essa parte aqui que tem as planícies e que tem vegetação. Está bom, filho. Onde estava a paz de Abraão, a segurança de Abraão? Na certeza de que a prosperidade dele vinha de Deus, não da terra. Quando a minha provisão vem dos céus, não da terra, eu posso viver fonte de água doce em meio a desertos. Eu posso viver provisão sobrenatural em meio à crise. Porque a minha fonte não é de baixo, ela vem de cima. Deus é a minha fonte de provisão. E uma das características de Deus é que Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus provedor. Billy Graham diz que um dos motivos da nossa ansiedade é porque nós colocamos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus. Tem gente que está ansiosa esperando uma resposta de uma porta de emprego. Tem gente que está ansiosa esperando uma oportunidade de trabalho. Tem gente que está ansiosa por conta de uma sociedade que talvez aconteça, ou por conta de um negócio que talvez feche. Irmão, todas as vezes que a nossa expectativa está em algo natural, é comum a gente ficar ansioso. Mas todas as vezes que a nossa expectativa está no Deus da provisão, a nossa alma fica em paz, porque eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. A Bíblia diz: nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu outro Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Em outro momento a Bíblia diz que Deus dá àqueles que Ele ama enquanto dormem. Vou falar com muita humildade. Explica o fato do seu pastor há 4 anos atrás ser um desconhecido, e 1 ano e meio depois está tocando milhares de pessoas pela internet. Favor de Deus. Um auditório de 300 pessoas, um funcionário na igreja, minha esposa grávida, Covid, lockdown, tudo fechado. Deus olhou, viu graça e quis soprar. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele levanta improváveis, Ele abate soberbos, Ele abre portas onde não existem portas. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é a provisão, Ele é o recurso. Tudo que eu preciso está nele, tudo que falta em mim sobra nele. Alguém está comigo? Diga amém.